Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Olá, você que acompanha o portal Destaque Rural, seja bem-vindo. Estamos em Ponta Grossa, no Paraná, onde acontece o Cultivando Trigo da BASF. E eu vou conversar com o Yuri Bergamini, que é gerente de marketing da Lavoro, a respeito do cenário da triticultura aqui no Paraná. O Paraná, que teve uma projeção inicial de 3,8 milhões de toneladas, segundo o DERAL, e está apresentando uma expectativa de safra com quebra de 1 milhão de toneladas, com uma projeção de 2,58 milhões de toneladas em uma área de 1,5 milhão de hectares. Yuri, obrigado por atender aí a nossa solicitação de conversar com o Destaque Rural. Gostaria então que você passasse um panorama dessa situação do trigo aqui no Paraná. Olá a todos. Bom, o trigo, como todos sabem, é uma cultura bastante importante para o Paraná, em se tratando de uma opção ao produtor de ter rentabilidade durante o ciclo de inverno, né? Muitos produtores têm buscado essa cultura para fazer a rotação de cultura, ajudar ali a reciclagem de minerais, né, o controle de ervas daninhas e, além de tudo, consegue ter rentabilidade. Porém, ela é uma cultura que traz grandes desafios, entre elas o clima, né? Nós temos algumas regiões que têm plantio em épocas distintas, algumas mais antecipadas e outras umas janelas mais tardias de plantio. E isso faz com que elas ficaram esse ano expostas a diferentes tipos de condições climáticas. Quem plantou muito cedo, né, acabou pegando uma geada numa época um pouco mais sensível à cultura do trigo. E agora, com o avanço da colheita, a gente tem sentido muito forte que as produtividades não estão sendo as que o produtor esperava, né? E além de tudo, mesmo com um cenário de baixa colheita, os estoques fazem com que o preço siga muito pressionado, né? E hoje a rentabilidade por saco também não é aquilo que o produtor espera. Então é um momento um pouco delicado para quem planta a cultura, porém, dependendo da época da cultura, ainda tem algumas regiões que se destacam com boas expectativas de colheita. Porque, como eu falei, dependendo da época de plantio, a colheita está mais avançada ou menos avançada. Nós temos 70% da área recolhida aqui no estado, né? Essas áreas que sofreram mais, quais são? A região ali de Cascavel, a região manchada ali do sudoeste do Paraná, sofreu um pouco mais com essa colheita, porque planta mais cedo. Então a geada pegou bem a parte de espigamento ali do trigo e fez com que a gente perdesse produtividade. Porém a qualidade ainda está bem, né? Ainda está boa, mas quando você chega para a região mais central, além de uma boa qualidade, a gente tem uma expectativa de colheita um pouco melhor. Tem algumas regiões, como o Yuri falou, que estão com uma produtividade um pouco melhor, né? Que é o caso, ou uma projeção de produtividade até o momento um pouco melhor, que é o caso principalmente da região de Guarapuava. Vou pedir licença para o Yuri aqui, eu vou conversar com o Luiz Fernando, ele que é gerente de unidade da Lavoro em Guarapuava. Luiz Fernando, o cenário em Guarapuava é um pouco diferente, né? Aqui também em Ponta Grossa dá para se dizer o mesmo, né? Pessoal, bom dia. Sim, um cenário um pouco diferente. A cultura do trigo em Guarapuava já é tradicional, né? Esse plantio nosso, tanto de trigo como cevada, ocorre um pouco mais tardio, entre meados de junho e início de julho. É o que colaborou para as geadas que nós tivemos esse ano. O trigo acabou se sobressaindo. Não teve danos, né? A consequência da geada não foi assim tão danosa, podemos falar dessa maneira. As expectativas são boas, tanto de produtividade como de qualidade, e vai depender agora dessa reta final, né? Torcemos para que o clima nos ajude aí a colher um bom trigo e uma boa cevada, né? Qual o estágio de desenvolvimento que se apresenta a cultura do trigo nessa região de Guarapuava, de Ponta Grossa, porque elas se assemelham, né? E qual a projeção de safra, de início da safra? Sim, se assemelham, porém Ponta Grossa o plantio é um pouquinho mais cedo, o que nos traz agora aí essa dessecação do trigo na região de Ponta Grossa já está ocorrendo.
Em Guarapuava nós estamos numa fase de término do enchimento de grão, algumas aplicações ainda a serem feitas nos plantios mais tarde, e as expectativas são boas. A gente torce aí para que o clima corra bem, o tempo corra bem agora nessa reta final, e acredito que o início da colheita é final de outubro e início de novembro, com boas expectativas. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura.